Evangelista William, aplauda ao Senhor pela vida do nosso irmão. Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 8. Ezequiel, depois de Jeremias, capítulo de número 8. Jeremias, Lamentações. Glória a Deus. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 8 e 9. Depois, se possível, deixa a sua Bíblia aberta. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Pode se assentar. Glórias a Deus. Irmãos, quando falamos dos grandes marcos terríveis, catastróficos da história, logo lembramos do nosso momento atual de pandemia, esta que também em outras ocasiões na história ocorreram, não igual, mas até mesmo similar, e outras piores. Lembramos de doenças, lembramos de catástrofes e desastres naturais, e lembramos de forma direta aquilo que é ocasionado pelo homem chamado guerra. Há pouco tempo, podemos dizer, a período da história, nós tivemos a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, a qual historiadores dizem que na Segunda Guerra Mundial morreu cerca de 70 a 80 milhões de pessoas. Haja vista que, dentre essas pessoas envolvidas na guerra, temos o povo judeu, que alguns vão estimular cerca de 6, outros estudiosos cerca de 12 milhões que foram mortos através do Holocausto de Hitler, dos campos de concentração. Entretanto, nós vemos este marco terrível na história de Israel e nós nos lembramos do Antigo Testamento, a qual existe um ponto central e uma divisão, embora não apareça, mas quando nós vamos estudar, no Antigo Testamento existe o antes do exílio e o pós-exílio, antes da Babilônia e depois da Babilônia. Nós sabemos que um tempo, haja vista que no século VIII, quando havia 12 tribos e 10 tribos que formavam o reino do norte foram destruídos, extirpados, porém o reino do sul, que permanecia com as 2 tribos, a sua capital chamada Jerusalém, ela vai ser alcançada pelo grande império da época, império chamado e vindo dos caldeus do norte, chamado a Babilônia, sendo liderado pelo seu rei ou imperador Nabucodonosor. Vemos que a forma de governar da Babilônia é diferente da forma síria. A Síria, quando chegava, ela acabava com tudo, ela destruía tudo, ela chegava e extirpava tudo. Mas a Babilônia, ela tinha, vamos dizer, um modo contemporâneo e mais moderno de exilar e de tornar o povo cativo. Por exemplo, a primeira vez que a Babilônia chega e domina Israel, ela não vai chegar, ela vai apenas matar o exército, mas quando ela chega na cidade e está dominada, ela vai estipular cerca
de alguns impostos. E ela vai pegar a nobreza, o rei, alguns 3 a 6 mil pessoas da grande patente e vai levar para o seu reino a 1.200 quilômetros longe. No entanto, ela deixa ali um governante local. E ela absorve a cultura daquilo que ela tem por melhor e apenas põe impostos e pessoas para vigiar. No entanto, nesse tempo que acontece, em cerca de 605 a.C., nesse tempo ali de 20, 30 anos, o povo de Israel começa a se rebelar, tentando arrumar algum mecanismo para se libertar da escravidão babilônica. E nós vemos que nesse tempo, o grande profeta Jeremias está profetizando, a tal ponto que quando o próprio Israel, melhor dizendo, o reino de Judá, vai se familiarizar e fazer uma aliança com o Egito, com o resto dos povos, para se levantar contra a Babilônia. E há uma confusão política no meio, pois Jeremias fica a favor da Babilônia, dizendo não, é propósito de Deus sermos exilados, é propósito do Senhor a Babilônia dominar, não vamos sair do seu cativeiro. E é nesse tempo que as profecias de Jeremias, chamado o profeta das lágrimas, começa a ser rejeitada. E nós vemos que havia acontecido a primeira invasão, e agora vai acontecer a segunda invasão. Agora a Babilônia chega com mais poder, mostrando o seu punho de ferro, chegando agora dominando tudo, e ela mata alguns rebeldes e leva cerca de mais de 10 mil pessoas. Dentre essas 10 mil pessoas, ela pensa, quem são os pensantes? Quem são as pessoas intelectuais? Ela pega os sacerdotes, alguns profetas e leva a 1.200 quilômetros, deixando mais o povo pobre e o povo normal naquela terra. E dentro dessa segunda leva está ali o profeta Jeremias, melhor dizendo, o profeta Ezequiel. Jeremias continua lá, Ezequiel é levado. Na primeira leva também foi Daniel, que era da alta nobreza. E agora lá na Babilônia o povo começa a casar, a trabalhar, a estudar, uma economia mais aberta, uma política mais aberta, uma escravidão mais aberta. O povo está vivendo longe e ali absorvendo a cultura, aprendendo o aramaico. E Ezequiel, que escreve este livro, ele está vivendo em uma área agropecuária, ali próximo ao rio Quebar. E ele tem uma visão, lá no primeiro capítulo de Ezequiel. Depois de 14 meses, chega o capítulo 8. E Ezequiel, então, que era da nobreza, que era da descendência e linhagem sacerdotal, ele tinha cerca de 24 a 25 anos. E ele foi exilado, e agora, depois de 5 anos, ele lá na Babilônia, ele está prestes a se formar para sacerdote. Era aos 30 anos, para cuidar do templo, para cuidar das coisas do Senhor, para cuidar daquilo que ele se preparou a vida inteira, aquilo que ele recebeu como profissão dos seus pais, pois era sim descendência. Mas não tem templo na Babilônia, não tem um sacerdócio, mas ele está com os anciãos, ele está ali conversando, orando, buscando a Deus lá na Babilônia. E nesse momento eu entendo uma verdade, Deus ali, com ele, Ezequiel, lá na Babilônia, nessa segunda leva, aquele que se preparou para ser um sacerdote, aquele que estava no meio dos sacerdotes, mas Deus convoca ele para mudar o ministério, para ele ser profeta, para ele ser uma voz profética. Há uma diferença de vocação e indução. Vocação é quando Deus chama, indução é aquilo que queremos. Vocação é quando Deus direciona tudo para ser, e indução é aquilo que queremos ser. Vocação é aquilo que podemos ter até uma habilidade para fazer, mas Deus não quer que façamos. Deus não chamou Ezequiel para ser sacerdote, pois não precisava de um sacerdote lá, mas Deus o convocou para ser profeta. É interessante que Deus faz isso conosco.
muitas vezes não entendemos e muitas vezes damos murros em ponto de faca, tentando ser alguma coisa que Deus não nos chamou para ser. Deus nos coloca em locais, somos levados cativos, somos levados exilados, e muitas vezes estamos querendo algo que sonhávamos, mas Deus está sonhando com outras coisas para nós. Eu vejo, por exemplo, quando Lutero, em 1505, se preparava para ser advogado, mas através de um raio e de uma tempestade, ele fez um voto e se tornou um padre naquele tempo, se formou em teologia, fez o seu mestrado, o seu doutorado. Ele queria ser alguma coisa voltado para a área de advocacia, mas Deus convoca ele para ser então um sacerdote. Deus faz isso conosco. Às vezes nós queremos, a nossa vida está correndo para aquilo ali, nós planejamos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas vem Deus e nos tira, até mesmo a catástrofe tira, pois Deus está acima de tudo e de todos e controlando todas as coisas. Deus levou Ezequiel para o exílio, e quando Ezequiel está lá no exílio, longe do templo, longe do sagrado, Deus então, através de uma visão, alguns vão dizer através de um arrebatamento, através de uma visão, Deus o leva a 1.200 quilômetros de distância, leva para a capital da espiritualidade, chamada Jerusalém. O templo ainda não havia sido destruído, pois aqui é o intermédio da segunda para a terceira invasão. E quando ele chega lá, em visão, diz o texto, capítulo 8, versículo 2: olhei, e eis uma figura como de fogo desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo. Dos seus lombos para cima, como resplendor de glória de metal brilhante. Estendeu dali uma semelhança de mão, me tomou pelos cachos de cabeça, e o Espírito me levantou sobre a terra e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Quando o profeta é levado, lá ele já contempla uma coisa. Ele contempla que existe um poste ídolo, como provavelmente o templo de Azerá, que há muito tempo atrás Manassés havia instituído como um obelisco, aos arredores, nos altos e próximo ao templo, na banda do norte. Lá ele percebe que este poste ídolo, essa imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus, o profeta está dizendo, estava lá. Mas só que isso já havia sido destruído quando Josias provocou a reforma. E quando Josias morre e vem as invasões babilônicas, o povo passando por debaixo do sofrimento da primeira vez, da segunda vez, o profeta Jeremias pronunciando, dizendo: se arrependa, e o povo, sabe o que o povo faz? Volta e coloca o poste ídolo. Volta e coloca o sinal da aliança que os levaram para a destruição, porque quando nós olhamos para a Bíblia e entendemos o que aconteceu no exílio babilônico, quando olhamos para o livro das Lamentações e vemos lá crianças sofrendo, mulheres sendo estrupadas, está escrito no texto Lamentações 5, nós vemos Lamentações de Jeremias dizendo: melhor foram os que deixaram melhor fôssemos ter morrido pela espada do que deixar-nos para morrer de fome, pois Nabucodonosor sitiou a cidade por 2 anos, e o texto de Lamentações diz que houve canibalismo. Tudo isso aconteceu, e por quê? Por quê? Por causa da idolatria. E antes disso já tinha acontecido uma, segunda, e agora no intermédio entre a terceira, o que o povo está fazendo? O povo coloca o poste ídolo. O povo retorna para as antigas práticas, o povo lembra das antigas alianças, o povo não quer saber, e olha ali, quando Ezequiel vê aquilo ali, fala: meu Deus, o que esse povo está na cabeça? O que está acontecendo? Mas então o anjo do Senhor, parece um ato teofânico, o próprio Deus chamando ele e falando: mas eu vou te mostrar coisas piores. Aí diz o texto, fala assim: está vendo aquele buraquinho ali na parede? A parede do templo, vai lá e cava. Havia um furo e ele começa a cavar. E quando ele cava, ele entra. Diz o versículo 6 e 7. E ele começa a entrar e ele vê 70 homens e mais 71. Era o sinédrio. Eram os homens, os governantes espirituais e políticos
aqueles que eram sacerdotes e sumos sacerdotes. E eles estavam nas câmaras do templo, estavam dentro do templo, e normalmente dentro do templo o que se faz? Arruma-se a mesa da propiciação, da proposição, arruma-se e troca o candelabro, arruma-se o incensário, adora-se a Deus, faz o sacrifício do lado de fora, lava as mãos na bacia da água. Havia todo um rito, mas diz que na obscuridade, nos bastidores, estavam 71 homens fazendo pinturas egípcias dos animais e dos deuses antigos. E Ezequiel olha para aquilo ali, para aquilo que eles estão fazendo, somente eles, aqueles 71 homens que eram os representantes oficiais da religião, a liderança. Deus está mostrando para eles, dizendo: olha o que está acontecendo nos bastidores. Enquanto vocês estão longe, estão exilados, mas ainda me adoram, me buscam, o meu povo está aqui, instituiu um poste ídolo na porta, e lá no meio a liderança da minha igreja, a liderança do meu povo, está voltando às antigas práticas, não de 100, 200 anos, mas lá do Egito. A tal ponto que o rei nesse tempo faz alianças com Neco, com o faraó, para se livrar da mão da Babilônia, e essa aliança causa isso, mais idolatria. O povo está escondido, no obscuro, na calada, nos bastidores do sagrado, acontecendo de pior, a idolatria. Estão se encurvando a outros deuses, estão fazendo o horrível, alianças, origens. E eu percebo que quando o profeta, ele fica tão assustado e fala: não acabou não, vem cá. E ele leva, e lá no pátio havia mulheres. E essas mulheres, elas estavam adorando, mas não adorando a Deus. Elas estavam adorando uma outra estátua, que era a deusa Estar, Tamuz, o texto diz. É interessante porque a Bíblia diz que as mulheres estavam diante de um outro Deus, porque normalmente a mulher era propriedade do homem, e muitas vezes ela não tinha o direito de falar não. Vamos para a igreja? Vamos. Eu não quero, não, você é obrigado. A mulher não tinha direito, mas Deus está dizendo para ele: olha, há um poste ídolo no meio do povo, no meio da liderança há corrupção, e até as mulheres, elas também não são indesculpáveis, elas estão publicamente adorando outros deuses. Ambos depravados, ambos corruptos, ambos longe de Deus, homens, mulheres, liderança, sacerdócio, todos se encurvando ao diabo, ao mundo, e sendo vencido. Aqui eu começo a entender algo para a minha vida e para a sua vida, meus irmãos. O que temos feito no período da pandemia, ou pós-pandemia, ou antes da pandemia, o que temos feito no momento, e haja vista a quem disse que a reputação que temos, somos diante dos homens, isso é o que temos, reputação, mas diante de Deus temos que ter o caráter, pois Deus vê quando ninguém vê o que você está fazendo, e é isso que te define. E aqui eu quero te perguntar e te questionar, na obscuridade, no momento da calada, na surdina da noite, no momento que a sua esposa não está com você, no momento que você não está com a igreja, no momento que o seu pai não está sabendo, no momento que a sua mãe não está vendo, o que você está fazendo? Quais alianças temos feito, fazendo como o povo de Israel, voltando para as antigas práticas do Egito, voltando para as antigas práticas cananeias, fazendo tudo e voltando contra Deus? Parece que essa é a primeira atitude, as coisas apertam, as coisas dificultam, e vai passando 5, 10, 15, 20 anos, e ali a mensagem profética era a mesma: se arrependa, mas o povo não quer se arrepender, o povo somente quer adorar outros deuses, o povo quer continuar na mesma. Eu quero te falar uma coisa: a pandemia não tem poder
para converter ninguém. A doença não tem poder para converter ninguém. Momentos bons também não tem poder para converter ninguém. Momentos ruins também não tem poder para converter ninguém. Somente o Espírito Santo de Deus, que age em nosso coração, que pode mudar o coração do homem caído. E somente através da luta e da perseverança, através do tempo, que vamos demonstrar se somos ou se não somos. Porque muitas vezes é isso que acontece, como eu estou dizendo, o povo, as mulheres, ninguém, todos indesculpáveis. A pessoa estava no templo, a pessoa estava tocando, estava pregando. Imagina a pessoa, uma vez ao ano lá, o sacerdócio continuou, ia lá e apresentava o óleo, entrava no Santo dos Santos. Eles iam lá, trocavam, serviam a ceia, eles iam e tocavam e faziam tudo, mas estavam com o coração contaminado. Aí eu começo a entender algumas coisas que acontecem no nosso tempo. Eu percebo como casos que já aconteceu dentro da nossa própria denominação e fora, pastores, líderes, homens, mulheres que se contaminaram, largaram, se contaminaram dentro da igreja, se contaminaram fora da igreja, mesmo tocando, mesmo pregando, mesmo profetizando, caíram. Voltaram às antigas práticas, voltaram às drogas, à bebida, à prostituição, largaram a sua casa, largaram a sua família. Por quê? Eu tenho uma resposta. Por quê? Porque ainda não foram convertidos. Porque ainda não foram alcançados plenamente pela graça. Porque o tempo dirá se somos ou se não somos, conforme Mateus diz, capítulo 13, quando Jesus, ele lança a parábola do bom semeador, que o semeador, ele pega um saco, e ali pelo furo, pelos orifícios, ele deixa cair algumas sementes caem à beira do caminho, outras sementes enrolam pedregoso, não muito fundo, e outras caem no local cheio de espinho, outros caem no local bom. São 4 terrenos que caem, e a Bíblia diz que no primeiro local vem as rapinas do céu e logo devora. No segundo local a pessoa recebe com alegria, cresce e germina, mas quando o sol sai, logo queima. E a Bíblia diz o que é o sol. O sol são as dificuldades da vida, são os problemas da vida, e Jesus, ele ensina dizendo, olha, há pessoas que começam na fé, rapidinho já crescem, rapidinho se alegram, rapidinho já começam a evoluir, mas quando vem a primeira dificuldade, a segunda, a terceira dificuldade, elas caem, elas murcham, porque não tem raiz. Aí Jesus vai para o terceiro e fala, olha, essa pessoa aqui, ela não é um campo seco, não é um campo raso, mas é um campo bom, mas ela cresce, ela evolui, ela passa os anos, mas os espinhos começam a nascer junto. E Jesus diz o que? Esses espinhos são as vontades, os desejos carnais, a vontade de si mesmo, a vontade do orgulho, a vontade de voltar para o Egito. E vai passando 5, 10 anos, ela retorna, ela volta. E Jesus está dizendo, o tempo vai dizer se a boa semente caiu em solo rochoso, em solo com espinho, ou em um solo muito bom. A resposta é o tempo. E Ezequiel está olhando para aquela nação sendo destruída, e abismado, e fala, o que vai acontecer do meu povo? E a mensagem de Deus é, eu vou extirpar e acabar com tudo. Vai vir destruição, vai vir a terceira leva, e nos diz a história, as batalhas que ocorreram quando Nabucodonosor veio e destruiu as paredes, os muros, o templo, acabou com tudo, a tal ponto que o texto de Ezequiel diz, eu vou, e não vou deixar ninguém, velhos, crianças, homens, mulheres, todos vão morrer, exceto, esse capítulo de número 7, versículo de número, para terminar, melhor dizendo, capítulo 9, versículo de número 4, ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas estas abominações que se cometem no meio dela, no meio dessa idolatria, no meio dessa pornografia, no meio da malícia, no meio da corrupção da liderança,
no meio da corrupção da igreja, no meio da corrupção de pastores, no meio de tanta roubalheira, no meio de tanto adultério, no meio de tanto vício, no meio de tanta enganação, no meio de tanta obscuridade no sagrado, no meio de tanta traição. Deus diz para o profeta: ei, vai passar o anjo e vai marcar na testa aqueles que suspiram, que gemem, que choram, porque todas essas abominações estão se acontecendo. Deus está dizendo: há um povo no meio deles que não se conforma com tudo isso. Há um povo no meio deles que geme, que chora e passa no meio deles e sela a testa de cada um, porque estes serão poupados da minha ira. Eu lembro que quando eu cheguei na Austrália, e quando eu comecei a trabalhar com um mês, estava até contando esses dias, e nós estávamos numa roda, estava o chefe lá da pintura, um outro rapaz, eles começaram a falar, a primeira vez eu ouvi sobre religião, e um falou que teve experiência no candomblecismo, na Ubanda, e depois o outro falou: não, eu era até crente, eu tocava. É mesmo, tal. E eu caladinho comendo, nem entrei no assunto. Fiquei lá até 15, 16 anos, mas eu ia só para tocar mesmo e pegar as menininhas. Depois saí. Aí um outro falando que era católico, isso eu estava no meio de brasileiros. Aí esse falou assim: eu sei, Will, o que você vai fazer final de semana? Não, vou trabalhar. Mas e tal, e à noite eu falei assim: não, vou estar estudando. Mas e depois, vocês vão sair conosco, tal. Aí eu falei: não, estou de boa. Aí eles falaram assim: daqui a pouco vai estar igual o Diego. Aí os meninos, ó, Diego, quando ele chegou, que era igual o William aí, ó, quietinho na dele, mas ele vai ver. A hora que as loirinhas começarem a dar em cima dele, daqui a hora que as coisas apertar, como que vai ser? Aí eu lembro que eu virei para eles e falei assim: sabe qual que é a diferença, cara? Não é vocês tiveram experiências religiosas, você amava tocar, você aí está aí na igreja porque aconteceu uma cura lá, né? Eu ouvia isso, é o assunto. Mas a diferença é que vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, vocês vão ver que eu vou continuar igual, porque o que Deus fez na minha vida, Ele mudou completamente. Eu lembro que eu fui para uma casa, e eu morando com, era 3 mulheres, um rapaz e apenas eu. E era só colombianos, e ele chamava para sair, e depois uns dias lá ele virou e falou assim: você é o brasileiro mais estranho que eu já conheci aqui. E eu falei: por quê? Porque todo brasileiro é festeiro, é zoador. Aí depois eu mudei daquela casa e fui para outra casa, tinha 2 pessoas, né? 2 russas, tinha uma pessoa da Espanha, um homem e um outro casal. E eles chamavam: vamos sair, vamos fazer isso. E eles só viam eu no domingo indo para a igreja, e voltava no dia era trabalho e estudo. E eles chegou perto de mim e falou assim: mas você é o brasileiro mais estranho, o único brasileiro que eu vi na Austrália desse jeito. Por quê? Porque brasileiro chega, bebe, mulherada, aquela tudo, mas você fica só aí quietinho no seu canto, tô vendo que você vai na igreja, só fazer essas coisas antigas. Não importa a sociedade, o local, a terra, se estamos aqui lá fora, o importante é se a presença de Deus está conosco. Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus nos chamou, meus amados e meus queridos irmãos, para ser diferente no ambiente do sagrado. E o ambiente do sagrado não está aqui no púlpito. O ambiente do sagrado está na sua família, está na sua casa, está no seu dia a dia. É lá, meus queridos e meus amados irmãos, quando as oportunidades pecaminosas batem a porta, quando o desejo da carne sobe, quando a vontade da idolatria e do pecado quer te consumir, é nessa hora que você tem que entender que Deus te chamou para ser diferente, e Ele selou a sua testa com o sangue dele, dizendo: você é meu, você é meu, você é minha. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Eu te convido a erguer as suas mãos, a como é esse exército, que era um exército que não se conformava. Não podemos nos conformar com a mentira, não podemos nos conformar com o pecado, não podemos nos conformar com as bobagens desse mundo, não podemos nos conformar com o adultério, não podemos nos conformar com a fornicação, não podemos nos conformar com tudo que é mundano, pecaminoso, com todo e qualquer tipo de pornografia. Deus nos convoca nessa noite, pois um dia a sua ira virá sobre a terra, e Ele vai poupar aqueles que Ele selou, aqueles que Ele guardou.
e santificou para a sua glória. Eu te convido a erguer as suas mãos e a chorar comigo, e a orar comigo, e pedir: Deus, me desperta. Senhor, porque eu não quero ser destruído, mas me desperta, porque eu estou me acostumando com o pecado, eu estou me acostumando com o sagrado. Vem, desperta-me, desperta-me, desperta-me. Oh, Espírito Santo. Feche os seus olhos e erga as suas mãos. E ore a Ele, confesse a Ele. Ele vê, Ele sabe todas as coisas, Ele sonda, Ele sabe. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Deus. Vem, Espírito, fale com Ele. Eu quero voltar a orar, eu quero voltar a ler a Bíblia. Fale com Ele, eu quero voltar a buscar, a me revoltar contra o pecado. Fale com Ele. O Espírito de Deus está aqui te chamando a chorar novamente, a orar novamente. Oh, o sagrado não é aqui, mas é o seu dia a dia. E o que você tem feito lá, Deus te chama para o prumo, para o concerto. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Decai a suinerai, nerabre a suica. Derabraço e decai, darai andovesui, nabra corehai, narabra come. Vem, Espírito de Deus. Aleluias. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, para encerrarmos, eu havia dito isso aos irmãos. Ontem pela manhã eu estive na cidade de Sarzedo falando ao conselho de pastores daquela cidade, e o tema lá era a debandada das ovelhas no tempo da pandemia. O assunto era esse. Eu fui lá para falar sobre isso. O tanto de gente que tem abandonado Jesus no momento da crise. E conversando e pregando e falando ao coração daqueles pastores, eu ressaltei isso aqui que o evangelista William falou. E não é o que o William falou, é o que o apóstolo João fala na sua primeira carta, que aqueles que estavam no nosso meio e saíram do nosso meio, na verdade nunca foram dos nossos. A perseverança, a permanência é o que prova que somos do Senhor. A carta aos Hebreus, no capítulo 6, fala com clareza que aqueles que uma vez foram iluminados, que experimentaram dos poderes da vida futura, mas retrocederam, esses certamente nunca experimentaram da verdade do Evangelho. Porque se eles voltarem, eles estarão levando Jesus novamente para a cruz. Então não pode uma pessoa que teve uma experiência real com Jesus, essa pessoa abandoná-lo. A experiência com Jesus, ela é eficaz, como o William falou. Você gostava de tocar, você gostava de ir na igreja, mas Jesus me encontrou. Quem foi encontrado por Jesus permanece. E o desejo do meu coração é que você faça com que essa noite seja verdade, sabe como? Permanecendo. Só assim. Tudo que você vive, tudo que você chora, tudo que você levanta a mão, tudo que você prega, tudo que você canta, só é verdade
se amanhã você continuar fazendo as mesmas coisas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te adorar. Obrigado, Senhor, por tua palavra, a palavra que nos chama de volta. E se temos a oportunidade, ó Deus, de ouvir essa palavra de arrependimento, significa, Deus, que não estamos perdidos. Significa que o Senhor nos ama, Pai. A tua palavra diz que o Senhor repreende, o Senhor castiga aquele que é filho, aquele que é bastardo. O Senhor não tem palavra para ele, mas aquele que é filho, o Senhor tem uma palavra como essa dessa noite, uma chamada ao arrependimento. Que saiamos daqui, Senhor, dispostos, como foi profetizado, Deus, para gemer, para orar, para clamar, ó Deus, nesse tempo difícil, para que a nossa testa seja marcada com o sangue do Cordeiro e sobrevivermos à ira vindoura do Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Com as suas mãos estendidas, Senhor, leva-nos em segurança, Pai. Dai-nos, ó Deus, mais uma semana de bênçãos. Dai-nos, ó Deus, uma semana debaixo do teu cuidado. Livra-nos do acidente, do assalto. Livra-nos, ó Deus, do homem maligno, do homem perverso. Ó Deus, que o Senhor nos cubra com a tua graça, Pai. Que o Senhor tome as famílias, os nossos filhos, as nossas crianças, Pai. Nós entregamos a nossa igreja nas tuas mãos, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Deus na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor no seu lugar.